meu nome é Ed Borne, sou da expertar.com.br e esse é um presente para você que é do setor de medicina da Universidade Federal do Paraná. Há um mês atrás, eu estive aí com vocês dando uma palestra sobre administração do tempo. Alguns de vocês estavam lá, outros não estavam, mas serão todos muito bem-vindos. Qual é a intenção desse vídeo? Por que isso é um presente? Quando a gente aborda um tema como administração do tempo, esse é um tema muito vasto e 1h30, vamos pensar, né? 1h30 talvez não seja tempo suficiente para se tornar um expert nisso. Por isso, eu vou dar alguns presentes para vocês a respeito do tema que vai te ajudar ainda mais a administrar esse tempo. Naquele momento, eu mostrei para vocês como que o homem interage com o tempo. Então, ela é no tempo ou através do tempo. Em cima dessas características principais, eu mostrei para vocês a minha agenda. E a minha agenda, quem estava lá, para quem não estava agora terá a oportunidade de ter um breve resumo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ok? Eu dividi o meu tempo em várias áreas da vida. Por exemplo, espiritual, financeiro, fisiológico, hobby, intelectual, que mais? Fisiológico, que mais que eu não falei aqui? Social. Então, são várias áreas da vida. E eu peguei e coloquei, eu distribuo essas áreas da vida aqui, né? E vocês perceberam que eu tenho uma agenda um tanto quanto tomada por compromissos que eu escolhi. Muito bem. Esse é um resumo, mais ou menos, do que aconteceu lá na palestra. Tá? Muito bem, então, o que eu vou além hoje para que a gente consiga se tornar ainda mais eficiente na arte de administrar o próprio tempo de vida, porque nós só temos um tempo, todo mundo tem exatamente o mesmo tempo. A diferença entre um e outro é como que você vai administrar isso, ok? Então eu vou falar sobre 3 conceitos básicos que estão além daqueles ditos lá, para te ajudar ainda mais neste processo, ok? O primeiro conceito é, a partir do momento que eu entendo que o meu tempo ele não é tão vasto assim, porque vocês têm muitas matérias para estudar, muita coisa para estudar, e você ainda tem que colocar tudo aquilo lá dentro da tua agenda, complica. Então, o primeiro conceito é como economizar. Como que eu vou fazer para otimizar o tempo, ok? Então, eu vou falar para vocês sobre 3 formas básicas de você economizar tempo. O primeiro deles é você unir áreas da vida. A segunda maneira, por exemplo, poderia você fazer um curso de leitura dinâmica. São cursos extremamente eficientes para acelerar teu processo de aprendizagem e depois você faz um curso de leitura dinâmica, você pode fazer também entender sobre mapa mental. Ed, por que isso aqui economiza tempo? Por que isso aqui eu consigo juntar? Vamos analisar um pouquinho só de cada um. A ideia não é se tornar expert nisso agora, né? Mas pelo menos uma breve noção. Unir áreas da vida, o que você quer dizer com isso, Ed? Por exemplo, vocês perceberam lá um exemplo que eu dei, em que eu tinha que, por exemplo, vamos supor, eu tenho que estudar programação neurolinguística, aquilo que eu ministro, grande parte do tempo. Então, eu tenho que estudar isso. Isso está dentro do meu processo intelectual que eu preciso evoluir. Mas eu também preciso evoluir no inglês. Também está dentro de uma outra área intelectual para meu desenvolvimento. Então, o que eu faço? No meu deslocamento, enquanto eu estou dentro do meu carro, deslocamento, eu baixo os meus cursos em MP3 e vou ouvindo esses cursos em inglês. Então, os cursos hoje que eu compro, eles são, muitas vezes eu compro cursos online e eles são em inglês. Por quê? Porque eu uno várias áreas da vida. Ah, Ed, legal, e como é que eu poderia fazer? Me dá um exemplo aí. Por exemplo, você tem uma área social, que você precisa interagir com a sociedade, isso faz parte, senão você fica louco, você se interna em você mesmo e aí não vai para frente. Então, o que você pode fazer? Por exemplo, você tem um convívio social. Putz, mas eu tenho que estudar uma determinada matéria. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou marcar com aquelas pessoas que eu gostaria de conversar,
mas que eu não tenho tempo para sair com eles, de repente ir num bar, ir num restaurante, sair para jantar, sei lá, eu vou marcar estudar com eles. Porque, convém comigo, vamos falar bem a verdade, quando você vai estudar, você não fica, principalmente quando você está num grupo, você não fica estudando 100% do tempo. Às vezes você fala, vamos tomar um café? Vai tomar um café. Então você já está interagindo socialmente, ao mesmo tempo que você está estudando. Então, com isso, você consegue economizar um determinado tempo na tua agenda para fazer outras coisas, né? Claro, é um exemplo muito básico, muito simples, mas você pode interagir de forma muito mais eficaz quando você refletir um pouquinho mais. Isso aqui é só um exemplo. Um curso de leitura dinâmica, um curso de mapa mental. Mapa mental é fundamental hoje. Mapa mental é uma estrutura que nos direciona para resumir de uma forma metafórica, como se fosse uma linha de raciocínio. Por exemplo, vamos supor aqui, você tem o seu curso de medicina. O que é um mapa mental? Ele é uma estrutura que, se você não consegue desenhar o mapa, significa que você não sabe, as peças não se encaixam. Então, por exemplo, você tem aqui matérias que são, como é que desenha um mapa mental? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre mapa mental para vocês, tá ok? Eu vou ensinar vocês devidamente. Mapa mental. Então, por exemplo, eu tenho aqui matérias obrigatórias e eu tenho matérias não obrigatórias. Ok? Dentro das matérias obrigatórias, por exemplo, eu posso dividir aqui nas matérias em fisiologia, fármaco e, sei lá, trauma. Sei lá se é assim as matérias de vocês, mas de qualquer forma não importa. É só para que vocês entendam mais ou menos como que é uma linha de raciocínio. Então, isso aqui, metaforicamente, ele se assemelha a um neurônio. Essa é a ideia do mapa mental, porque a partir do momento que você consegue interagir com isso, é como, metaforicamente, se você não sabe fazer um mapa mental, significa que você ainda está confuso sobre aquilo. Agora, imagine se você consegue ler de uma forma muito mais eficiente e mais rápida e consegue resumir aquilo que você leu dentro de uma estrutura que para você se torna óbvia. Então, seriam 3 formas básicas agora que eu cito para vocês, para que vocês consigam economizar tempo. Ok, o segundo conceito que eu quero passar para vocês é definir aquilo que é importante, a relação que existe entre aquilo que é importante e aquilo que é urgente. Ok, tudo que é importante é aquilo que nos traz, me traz para dentro algo que me importa. Traz para dentro, tá ok? Isso é uma coisa importante. Nós só fazemos o que a gente quer na vida porque aquilo é importante para a gente. Urgente são coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? E que algumas delas são essenciais e existem coisas que não são essenciais, mas são urgentes. Vamos pensar lá. Como é que a gente vai entender se uma coisa é essencial, se ela é uma coisa urgente, ela é essencial ou não essencial? Depende do quê? Depende do objetivo. Por exemplo, eu estou estudando. O meu objetivo é estudar para uma determinada prova. Me aparece uma festa. Essa festa é urgente, aconteceu na hora, vai estar uma galera e vai estar tudo legal. Então aconteceu. Essa festa, ela é urgente, mas ela não é essencial para o meu objetivo, mas ela pode ser importante. Apesar dela não ser essencial para o meu objetivo, pode ser que ela seja importante. Outra coisa, a festa, tá? O meu objetivo é a prova que terei amanhã. Tem um trabalho para entregar, tenho que ler um artigo e que ele é para amanhã. Então isso é essencial e é importante. Tem coisas que elas são essenciais, mas em cima do objetivo, ela não é importante. Então, o que isso quer dizer? Que a relação que existe entre importante, urgente, essencial e não essencial, ela define as suas escolhas. Se você sabe interagir com isso,
significa que você sabe administrar muito bem sua agenda, mas que isso não quer dizer que você será bem-sucedido em todas as suas escolhas, porque faz parte, mesmo que você administre bem ou mal isso aqui, necessariamente isso envolve risco. A diferença entre você saber administrar e não significa que você aumenta as suas chances de sucesso. A probabilidade é maior, tá ok? E aí nós entramos no nosso terceiro conceito. O nosso terceiro conceito é o princípio de Pareto. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um pause momentaneamente no vídeo só para eu organizar aqui meu quadro, ok? Ok, então vamos lá. Princípio de Pareto. O que o princípio de Pareto quer dizer? Ele quer dizer que 80% de todas as consequências que nós temos na vida, das nossas escolhas, elas advêm de 20% das causas. Ed, o que isso quer dizer? 20% das causas. Bom, o princípio é o seguinte, foi um economista que percebeu que 80% da economia, se eu não me engano era da Itália ou da França, não sei de onde era esse economista, 80% de toda a economia estava na mão de 20% das pessoas. E ele começou a pesquisar essa relação. Será que essa relação ela funciona para outras coisas além da economia? E percebeu-se que sim, que normalmente a gente tem aquilo que hoje a gente chama das áreas de maior impacto. Ou seja, são as áreas de alavancagem. O que isso quer dizer? Que se vamos supor que você deu tudo certo, você estava fazendo, algumas coisas deram certo, porque não é o fato de você ter planejado que tudo vai funcionar perfeitamente, isso não é uma regra, o que existe é uma probabilidade maior se você é organizado e você conseguir chegar onde você deseja, mas é só uma questão de probabilidade. Mas vamos pensar que aconteceram algumas coisas, por exemplo, algumas urgências que não estavam programadas, e que te tiraram um pouco do foco daquilo que você deveria fazer, do seu objetivo, como nós estudamos aqui no segundo conceito, e vai chegar o momento em que você vai ter que tomar decisões. E vamos supor que você tem 10 matérias para estudar, 10 matérias para estudar, e você não tem todo esse tempo. O que você faz levando em consideração o princípio de Pareto? Você estuda 20% delas que causarão o maior impacto sobre todas as outras. Então, é melhor você focar nisso do que tentar estudar 100%, tudo meia boca, e você não vai conseguir o resultado que, teoricamente, o princípio de Pareto ele é estudado para resolver, né? Então, por exemplo, em processos de coaching, ou às vezes, quando a pessoa vem, Ed, eu tenho milhões de coisas para fazer e não consigo fazer. O que a gente faz? Muitas vezes ele tem, 5 reuniões por dia. O que a gente pode fazer? A gente pode eliminar determinadas reuniões que elas podem ser resolvidas com outras reuniões que elas são mais importantes do que aquela. Então, a gente pega só 20% delas, elimina todas as outras e elas, por incrível que pareça, eu sei que isso parece até meio mágico, mas elas se resolvem automaticamente só com 20% das reuniões. Então, por exemplo, ao invés de ter 5 reuniões, ele ia escolher no máximo uma ou no máximo 2 reuniões por dia. Com isso, ele economizaria as outras 3, tá ok? Porque as outras 3 seriam apenas consequências dessa escolha, de qual delas ele escolheu. É óbvio que aqui você começa a entender que você terá que escolher muito melhor do que antes, ok? Porque se você escolher mal, também as consequências, talvez o princípio de Pareto não seja tão eficiente quanto ele promete, ok? Mas pela minha experiência, isso tem dado um resultado maravilhoso, principalmente em processos de coaching, tá ok?
Então é isso. Com isso, hoje a gente fecha. Esses 3 conceitos são extremamente importantes para que você consiga administrar de uma forma ainda mais eficaz o seu tempo. Tá legal? Então ficamos por aqui. Turma, vocês foram muito especiais para mim. Se você curtiu esse vídeo, curtiu a intenção do vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube. Eu tenho também uma fanpage da Expertar no Facebook, então eu vou adicionando vocês ao longo do tempo e a gente consegue interagir de uma forma ainda mais intensa nessas mídias, tá ok? Foi um prazer gravar esse vídeo para vocês. Até a próxima. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não curtiu, dá um joinha. Seus comentários também são muito bem-vindos. Dúvidas que vocês têm também são muito bem-vindas. E com isso, eu vou organizando aquilo que é importante vocês saberem para administrar melhor o tempo. Tá ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.